E aí, tudo nice com você? Eu sou a Nice e nesse vídeo de hoje eu vou abordar um assunto super relevante e que incomoda muitos líderes. É quando o líder ele tem equipes com pessoas mais velhas, mais experientes no sentido de idade mesmo. E isso é super comum dentro das equipes, principalmente nos tempos atuais, onde cada vez mais nós temos profissionais a partir dos seus 45, 50 anos, fazendo parte mesmo da equipe, sendo liderados por profissionais mais jovens, que estão aí trilhando um crescimento na carreira e que conquistaram o patamar de liderança antes até do que eles. Dependendo da idade deste líder, ele se sente intimidado, incomodado em fazer a gestão dessas pessoas, que tendem a ser mais questionadoras, são pessoas mais introspectivas e que observam muito como esse líder vai atuar no dia a dia. Ele quer realmente saber se esse líder está ali porque, de fato, ele tem competências que o fizeram chegar até o patamar de liderança. Normalmente, você tem essas pessoas na equipe ou porque elas não se prepararam para chegar no patamar de liderança ou porque, de fato, elas não desenvolveram as habilidades que os fizeram ser enxergados para essa função, mas que pode acontecer de estarem frustrados por não terem conquistado o patamar de liderança e isso gerar um olhar diferente para você que está chegando, principalmente se você tem menos idade, se você ainda é jovem, está ali entre os seus 25, 35 anos de idade, já liderando profissionais com idades entre 45, 50 anos ou até mais, que é muito comum hoje em dia, né? São profissionais que realmente têm muito a agregar, muito a oferecer, bastante experiência de vida, inclusive, e que pode gerar uma troca bem interessante se você, que é o líder da equipe, souber de fato conduzir e trazer essas pessoas para o seu lado. Então, esse ponto é bem importante. Eu vou falar aqui de alguns pontos de você como líder, que pode, de repente, ter aí algumas crenças limitantes que estão parando você ou que de repente intimidam você como líder de chegar, de se aproximar dessas pessoas, achando muitas vezes algo que não tem relação, que não tem nada a ver e que nem sequer passou pela cabeça dessas pessoas que hoje você lidera. Uma das crenças limitantes é achar que este liderado te pré-julga porque você é mais jovem do que ele. Isso é uma crença limitante que você só vai conseguir quebrar se aproximando, dando a oportunidade para essa pessoa realmente demonstrar o quanto ela pode contribuir com você que está chegando aí na equipe. E você precisa quebrar essa barreira, isso é um fato. Todos ali da sua equipe precisam notar uma gestão bem imparcial, você não pode ter qualquer tipo de distinção em relação às pessoas, isso pode ser caracterizado algum tipo de preconceito e você precisa ter muito jogo de cintura para lidar. Então, o primeiro passo é você lidar naturalmente. A única diferença dessa pessoa que você lidera com idade a mais do que a sua é exatamente esse ponto. É ter mais idade, mais experiência de vida, não necessariamente técnicas ou de processos, e talvez nisso você pode agregar muito mais. Então, esse é o primeiro passo, é você de fato se aproximar e quebrar essa barreira que muitas vezes está aí, ó, na sua cabeça, e não tem realmente relação com a realidade. Feito esse processo, que é muito mais teu do que do seu liderado, e olha, líder, nós somos muito observados o tempo todo, e o que você faz para um e deixa de fazer para outros, não se engane, porque eles se conversam. É muito importante que você chame essa pessoa para uma conversa, assim como todos os integrantes da sua equipe. Então, quando você está chegando, é muito importante que você se apresente no coletivo, para você não ter que falar a mesma coisa, se apresentar para todos individualmente, não tem essa necessidade, até porque a gente precisa ganhar tempo, né? Faça aquilo que é comum, de fato, para todos, de maneira imparcial, para que todos percebam que você está agindo da mesma forma já na chegada. Então, primeiro, você se apresenta para todos, conta um pouco da sua história, de vida, inclusive, conta principalmente as dificuldades que você passou para chegar aonde você está, de que maneira você se preparou, qual é a sua formação,
quais modelos de negócio você já passou, e tudo isso vai fazer com que eles criem um conceito sobre você. Aquele preconceito que normalmente a gente tem, né, pelas primeiras impressões. As primeiras impressões normalmente são preconceitos que a gente forma e que, à medida que você vai conversando, vai se apresentando, vai explorando tudo que você tem de bagagem, os conceitos começam a ser formados de maneira muito mais fundamentada, muito mais clarificada. Deixa de ser um achismo, algo que é superficial, para ser algo realmente verdadeiro, mais próximo, mais fundamentado mesmo. Quando você fizer essa rodada de apresentação coletiva, falando de você, deixe claro ao término dessa apresentação que você faz questão de conhecê-los individualmente e que você fará uma rodada individual para que eles também tenham a oportunidade de se apresentarem para você, de contar um pouquinho da trajetória deles, para que você também saiba como você pode ajudá-los e, ao mesmo tempo, de que maneira eles podem agregar para você, para encher ainda mais essa bagagem profissional. Você demonstrar essa humildade, baixar a guarda, não é porque você está assumindo a liderança dessa equipe que eles precisam ali simplesmente já receber você mandando, né? Então, assim, calma. Então, primeiro se apresenta, demonstra para eles que você tem interesse genuíno em também conhecê-los, e aí, quando você fizer essa primeira rodada, aí sim, principalmente para esses profissionais mais experientes, de mais idade, é muito importante que você tenha interesse, de fato, de conhecer a trajetória de vida deles, e porque, mesmo com essa idade, eles ainda estão num patamar abaixo do que o seu, hierarquicamente falando. E tá tudo bem se isso for algo que eles querem. Eu comecei como atendente e eu tive a minha trajetória de crescimento na carreira porque eu escolhi, porque eu busquei, mas mesmo eu me tornando supervisora, coordenadora, eu tive pessoas que começaram comigo no atendimento, no primeiro cargo ali daquela empresa, fazendo esses atendimentos da linha de frente, e que se mantiveram até se aposentarem, e se aposentaram super felizes, e faziam um trabalho brilhante. Então, você ter esse entendimento de saber, assim, qual é o seu momento, o que você aspira na carreira, se é que aspira, o importante é que a pessoa esteja feliz, que ela esteja bem. Muitas vezes essa pessoa atuava numa área completamente diferente e a única empresa que abriu as portas foi a que você está hoje. Então, muitas vezes ela de fato não teve oportunidade de se aprimorar, de trilhar um crescimento na carreira no segmento que hoje ele está atuando. Então, é realmente entender o contexto, né? Todo o cenário, sem qualquer tipo de julgamento, de falar, pô, a pessoa tem 45 anos, tem 50 anos e ainda atua no cargo XPTO. Não tem que ter esse tipo de preconceito. Isso realmente é muito ruim, é negativo, porque você também não conhece a história de cada pessoa ali ainda. Então, essa aproximação inicial, ela é fundamental para quebrar qualquer tipo de barreira que possa surgir. Porque se você já chegando no sentido de cobranças, no sentido de mostrar resultados, de falar que a pessoa não tem um bom resultado, enfim, se você for falar de negócios, sem de fato ter falado com as pessoas antes, você pode gerar algumas barreiras que depois, para você quebrar, vai ser muito mais difícil. Calma, respira, se aproxime deles, e quando você mostrar esse interesse genuíno, vai ser recíproco. Automaticamente, essas pessoas, não só as mais antigas da sua equipe, não só as mais velhas da sua equipe, mas aquelas pessoas também mais jovens, elas já vão perceber algo diferente, porque infelizmente não é comum a liderança ter esse interesse genuíno pelas pessoas. Normalmente o líder, ele já chega querendo mostrar serviço, e é isso que faz os liderados realmente criarem as barreiras que normalmente são muito difíceis e muito mais árduas depois para você conseguir quebrar, contornar, tá? Então, esse é o segundo ponto que eu acho que é bem importante. Primeiro, se apresenta no coletivo. Segundo, rodadas individuais para você conhecer a história de cada um, e aí sim você saber
Quem é aquele que de fato vai fazer sentido você fazer todo um trabalho de carreira, de desenvolvimento, e quais são aqueles que não, que você só vai precisar dar a direção, caso seja uma operação, por exemplo, que ofereça a possibilidade de uma remuneração variável, um valor incremental ao salário, você vai simplesmente mostrar a direção que essa pessoa precisa para ganhar o máximo possível ali. Às vezes é o que realmente vai fazê-la feliz e tá tudo bem. Quando você entender a história de cada um, você vai conseguir atrelar as tuas ações às necessidades que essas pessoas têm. E aí começa a fazer sentido, tanto para eles quanto para você. Então, não generaliza, tá bom? Não generaliza, entenda que cada pessoa é única, tem a sua história, e que aquilo que traz felicidade para uns, não necessariamente vai trazer para outros. Aquilo que é aspiração de carreira para mim, não necessariamente é para você. É sair do que é generalista e focar de maneira muito específica nos indivíduos, para você, de fato, agrupar essas pessoas e desenvolver ações com elas, implementar ações que realmente façam muito sentido. Isso sim vai gerar o engajamento que você certamente almeja na sua carreira. E eu ajudo líderes a conquistarem promoções na carreira engajando equipes. Eu falo muito de engajamento, por quê? Porque é a partir do engajamento que tudo acontece. Se você que é líder de equipe, tem um foco voltado aos resultados, ao desenvolvimento, ao seu crescimento de carreira, sem ter as pessoas de fato engajadas nas causas que você vai trazer, né, como missão para a equipe, esquece, você até consegue algum resultado, mas ele oscila, ele é muito superficial, ele não é sustentável. E isso é muito perigoso, né? Essas oscilações são muito complicadas, porque depois, para você administrar, é muito mais difícil. Eu sempre recomendo, eu falo muito da metodologia 7 em 30, porque ao longo da minha trajetória profissional, eu descobri os pontos comuns. São 15 anos onde, de fato, eu pratico, e desde que eu comecei a minha trajetória como supervisora, eu fui pegando práticas, assimilando treinamentos, métodos que funcionavam e que não funcionavam. Então, no início, era totalmente tentativa e erro mesmo. E à medida que eu ia acertando, eu fui começando a observar quais eram os pontos comuns que, de fato, quando eu seguia naquela ordem, os resultados aconteciam de maneira muito mais efetiva. E eu não estou aqui me referindo a resultados somente de números, de dados, que é realmente muito importante. Você que é líder de equipe não entrega resultados, metas sozinho, você depende totalmente da sua equipe, né? Então, o seu resultado passa a ser tabela. Então, estes resultados relacionados a metas é um dos mais relevantes para a tua carreira, sem dúvida alguma. Mas, num primeiro momento, voltando ao tema do nosso vídeo, se você tem como objetivo se aproximar e engajar as pessoas mais velhas da sua equipe, que tem uma bagagem no sentido de experiência de vida maior do que a tua, é você realmente quebrar as barreiras. Então, esse é o resultado que você quer buscar, é essa aproximação, né? Então, não é ainda resultados relacionados à meta, porque esse vai vir por consequência. Primeiro, você tem uma lição antes, né? Que é essa proximidade que você precisa desenvolver com este liderado seu. E aí, falando agora das crenças limitantes dos teus liderados, esses que têm mais idade. Assim como você normalmente cria preconceitos, eles também criam preconceitos. Quando você chega, principalmente se você é super jovem, de 25 a 35 anos, se você tem um estilo mais despojado, se você é mais informal, isso já gera para aquelas pessoas mais tradicionalistas um incômodo ou uma sensação de que é uma pessoa que não está tão preparada ali para o cargo. Isso é um preconceito, isso é uma crença limitante que você também vai precisar quebrar. Só que você não vai conseguir quebrar com palavras. Você vai precisar ter atitudes e, no dia a dia, demonstrar conhecimento e as habilidades que você tem para que, então, eles percebam, através do teu exemplo, da tua atitude, que o fato de você ter uma característica mais informal, mais despojado, não significa
que você não tenha competência profissional para administrar uma equipe, para gerir uma equipe. Então, essa normalmente é uma das crenças principais que barram o líder, porque ele já sabe e chega de maneira mais intimidada, mais tímida, e você não pode deixar isso acontecer. Porque se você tem confiança no seu trabalho, naquilo que você realmente sabe fazer, nas suas habilidades de liderança, você conquistar a confiança dessas pessoas vai ser uma consequência, uma questão de tempo, que tudo vai depender da maneira como você vai chegar. Então, essa tua chegada demonstrando, primeiro, interesse genuíno de conhecer cada uma das pessoas que você vai liderar, é fundamental para que essa crença que eles colocam já de início, de que você é uma pessoa extremamente despojada e não tem competências ali para me liderar, mas tá vendo, colocar uma menina, um menino à frente de uma equipe e de repente você acha que você não vai ter o respeito dessas pessoas, essa forma como você vai chegar é essencial para tirar deles essa impressão. Vai tranquilo, é super normal. Eu já passei por situações assim, né, de liderar pessoas muito mais velhas. Inclusive, eu tenho no canal do YouTube uma playlist de depoimentos e você vai ver, inclusive, o depoimento. Eu me lembro lá do seu Laércio. Ele tinha pelo menos 2 vezes a minha idade como líder dele. E, num primeiro momento, claro que o receio gerou, tanto dele quanto da minha parte, mas juntos a gente conseguiu desenvolver um trabalho incrível. Ele tem um super respeito por mim e me chama de chefinha querida, inclusive, porque hoje ele vê a competência do meu trabalho e não simplesmente uma carinha mais jovem do que a dele. O respeito ele é conquistado, a confiança ela é conquistada, não é crachá que vai trazer esse nível de confiança e respeito. É a tua competência aliada às habilidades que você vai mostrar no dia a dia. Não adianta falar, eu tenho formação A, é importante para você se apresentar, mas você não pode usar isso como álibi para achar que isso é o suficiente para convencê-los. O teu exemplo, a tua prática de gestão de fato é o que vai fazer total diferença para você ir trazendo essas pessoas para o teu lado, independentemente da idade, tá? Então, trata todo mundo igual. A única diferença é que as pessoas mais jovens, elas tendem a se aproximar mais fácil, elas se relacionam mais rápido do que as pessoas que são mais velhas. Você pode, inclusive, se surpreender, né? Tem pessoas que são mais velhas de idade, mas que têm uma mentalidade 1000 vezes mais jovial do que os próprios jovens. Então, é por isso que a gente não pode ter qualquer tipo de pré-conceito. Você precisa chegar, conhecer as pessoas e permitir que elas também te conheçam. E juntos vocês vão gerando o nível de confiança, de aproximação, fundamental para vocês criarem, então, um trabalho em conjunto e necessário, né? O resultado de um depende totalmente do outro. E é a partir daí que você vai começar, então, a pensar no engajamento da equipe, na entrega das metas e qualquer outro tipo de resultado que você vai buscar na sua equipe. Mas, Nice, quando eu estiver fazendo a rodada individual, o que normalmente eu posso perguntar? Quais são as perguntas que vão demonstrar para essas pessoas o quanto você, de fato, está interessada em conhecer um pouco da história, da vida delas, no sentido de querer ajudar mesmo. Se você sabe quais são os pontos fortes, quais são as oportunidades que cada um ali tem, as dificuldades que eles passam, você vai ter um respeito muito diferente pela história delas e você vai saber até onde você pode ir. Né? Qual é o limite entre o seu tom de voz, entre a maneira que você vai cobrá-los ou nem tanto assim, porque você vai entender o que está por trás de cada pessoa ali. Então, faça perguntas do tipo: se mora sozinho, se é da região, né? Se nasceu na região que você está, se paga um aluguel, se tem filhos que são dependentes, o quanto o trabalho dele, de fato, a renda que ele tira desse trabalho é essencial para ele. Entenda esse grau de importância que ele dá ao trabalho e o quanto, de fato, você desenvolver um trabalho para que ele ganhe o máximo possível, caso a sua operação ofereça um incremento de salário atrelado aos resultados, o quanto isso, de fato, vai motivá-lo, o quanto isso, de fato, vai despertar nele a necessidade de querer fazer mais e melhor, para ele chegar realmente ao patamar máximo financeiro, porque isso é importante para ele. Por outro lado, você vai descobrir que você tem pessoas que moram com os pais, que a grana que ele ganha ali é realmente para ir para uma balada, fazer uma diversão no dia a dia, e tá tudo bem. Mas aí,
Será que realmente você criar ações ali para fomentá-lo a querer ganhar mais é interessante? Normalmente sim, né? Porque mesmo indo para uma balada tem um custo, mesmo indo se divertir tem um custo, e quanto mais você tem de grana, melhor é o nível da diversão que você vai buscar. Então, essa parte mais financeira, eu acho que ela cabe para qualquer pessoa, mas avalie aí dentro da sua equipe. Você precisa entender que, de fato, vai fazer a diferença ali para eles. Quando você desperta isso neles e você consegue ter essa clareza, né, esse entendimento, você vai direcionar ações muito mais assertivas, porque vai fazer sentido para eles. Qual é o maior erro da maioria dos líderes? É chegar numa equipe, principalmente nova, e achar que o que ele trouxe de experiência passada se aplica naquele novo ambiente. Isso é um erro muito comum e que pode levar a retrabalhos que vão ser muito mais difíceis depois para você corrigir. O retrabalho, normalmente, ele gera muito mais trabalho do que você iniciar da maneira certa, mesmo que você demore um pouquinho mais de tempo para você iniciar toda a pegada de performance que você precisa dentro da sua equipe. Mas você vai fazer um trabalho por etapas, um trabalho passo a passo, que vai realmente levar você ao patamar de excelência que você certamente almeja como líder da equipe. Dito tudo isso, depois então que você faz todo esse trabalho de base, aí você começa a estruturar o teu plano de trabalho, teu plano de gestão, de desenvolvimento de cada uma dessas pessoas. E eu sou muito suspeita e recomendo o método 7 em 30, porque foi através dele que eu consegui crescer 9 degraus na minha carreira. A partir do momento que eu me tornei líder, eu comecei a entender com a experiência, desde que eu era supervisora, que trabalhar da mesma forma, apagando incêndio, tendo ali equipe para cuidar, demandas para cumprir, reuniões para administrar, apresentações de resultados para fazer, eu comecei a entender que trabalhar no automático não funcionava. E eu sempre tomava sustos nas minhas entregas, porque eu não conseguia entender a causa raiz, ou da minha entrega muito boa, ou da minha não entrega, que pode acontecer oscilações, né? Dependendo da operação que você atuar, você pode ter momentos extremamente turbulentos e que você não vai conseguir entregar os resultados. E muitas vezes não tem nada a ver com a sua equipe, é um momento, é uma fase da operação. O que é importante da sua parte? Entender a causa raiz de cada cenário que você atravessar, porque quando você tem a causa raiz diagnosticada, você consegue direcionar ações ou corrigir a rota daquilo que você precisa para ter dias mais leves, vamos colocar assim, tranquilos, dificilmente você terá como líder, mas você consegue ter dias mais leves, né, mais proveitosos. Então, o 7 em 30 é uma metodologia por passos que você, seguindo cada uma das etapas na ordem que eu recomendo, vai levar você para um outro patamar, vai fazer com que você tenha dias mais leves para trabalhar, por mais turbulentos que sejam esses dias. Louco isso, né? E é por isso que o método se chama 7 em 30, porque são 7 passos que, se você seguir da forma recomendada, é simples, mas não é fácil. Eu garanto que em 30 dias você já começa a notar um nível de engajamento extremo dentro da sua equipe. É muito lindo ver esse processo de transformação acontecer, desde que você esteja disposto, porque dá trabalho. Você vai precisar arregaçar as mangas, você vai precisar ter muita disciplina, muito comprometimento, porque é através da persistência, é através da recorrência que, de fato, isso vai virar hábito para você e para a sua equipe. E olha que interessante, o primeiro passo dessa metodologia é o levantamento de dados. Por quê? Você não consegue ter uma gestão assertiva independentemente da idade das pessoas que você lidera. Você não vai conseguir ter uma gestão assertiva se você não usar os dados a seu favor. Os dados, eles contam histórias, eles mostram através desse histórico de cada uma das pessoas da sua equipe como é essa linha do tempo de cada um. Quais foram as variações? Onde eles normalmente sempre derrapam ou o que eles fazem de muito bem de maneira recorrente. Os dados vão te mostrar tudo isso. Então, o dado, ele vai te dar visão.
A partir do momento que você levanta esses dados e conhece a história de cada colaborador seu, aí você vai parar para analisar esses dados, que é o segundo passo da minha metodologia. Então, quando você analisa esse histórico, você consegue agrupar as pessoas de acordo com as necessidades delas. Outro erro muito comum dos líderes é fazer o mesmo discurso para toda a equipe. Isso é muito chato. Por quê? Porque você vai fazer o mesmo discurso, falando para um determinado grupo que não precisaria escutar o que você está falando, enquanto você tem outro grupo na equipe que precisa ouvir um discurso um pouco mais incisivo, sempre com base nos dados e nos fatos, mas está ali ouvindo como todos os outros da sua equipe. Então, vai deixá-lo numa zona de conforto, enquanto você vai deixar os outros numa zona desconfortável. Então, se liga nesse ponto, o agrupamento ele é fundamental, porque você já levantou o histórico, você já analisou para entender o que é comum em cada grupo, e a partir do momento que você agrupa as pessoas, aí você vai para o quarto passo da metodologia, que é o plano de ação, e que eu recomendo o modelo 5W2H, por ser um modelo extremamente objetivo, limpo e que vai te dar toda a visibilidade que você precisa. Você vai pegar simplesmente os grupos que você já fez todo esse processo analítico, vai inserir no 5W2H e partir para aquilo que é o dia a dia do líder. Que aí eu estou falando dos passos 5 e 6 simultâneos. Por quê? Porque o quinto passo é o compromisso que você firma com as pessoas da sua equipe. A partir desse histórico que você analisou, vai ter nesse histórico um dos melhores meses, e aí você vai estimular a quebra de recordes dessas pessoas. Esse compromisso que você vai gerar com eles. E, junto com o compromisso, vem o feedback estruturado. E é estruturado por quê? Porque você vai levar o 5W2H, você vai explicar qual foi o racional que você utilizou para inseri-lo naquele plano de ação, por que você vai conduzir essa ação junto com ele, por que é importante ele de fato colocar em prática. Não adianta você direcionar e ele não colocar em prática da forma que você está direcionando, porque daí os resultados não serão possíveis de serem mensurados em linha com a ação que você estabeleceu. Para você conseguir saber se os resultados serão de fato efetivos a partir desta ação, é fundamental que o teu liderado coloque em prática o teu direcionamento. Então, o compromisso que você firma com ele durante este feedback estruturado andam juntos. Então, por isso que os passos 5 e 6, eles são simultâneos. E aí, depois que você faz essas 6 etapas, você vai simplesmente retroalimentar. Toda semana você vai chamar estes teus colaboradores, esses teus liderados que entraram no plano de ação para retroalimentar esses compromissos firmados, mostrar o quanto eles estão aderentes e já firmar o compromisso para a semana seguinte. E assim de maneira recorrente até o fechamento do mês. Fechou o mês, você vai analisar o que deu certo, quais dos passos foram efetivos e apenas repetir a metodologia no mês subsequente, corrigindo a rota apenas daquelas etapas que não foram feitas de maneira tão efetivas. E é assim que você vai fazendo todo o processo de melhoria contínua necessária na gestão de equipe. Se você seguir essas etapas da forma que eu recomendo, pode ter certeza que você vai extrair resultados incríveis dentro da sua equipe, você vai conseguir um nível de engajamento no primeiro mês. Então aproveita que você está chegando na equipe, se é o seu caso, e já começa de uma maneira super estruturada. E para você, que já é um líder mais experiente, que já tem um estilo de gestão, uma metodologia de repente implementada, testa fazer nesta ordem que eu te falei. Levantar os dados históricos, analisar esses dados, agrupar de acordo com as necessidades, inserir no plano de ação esses grupos que você já fez todo esse trabalho de análise, gerar compromissos aliados aos feedbacks estruturados e retroalimentar todos os dias, toda semana, todos os meses, corrigindo apenas aquilo que você pode melhorar, né? O processo de melhoria contínua é isso. Nada é tão bom que não possa melhorar continuamente. Fechou? É isso por hoje, galera. Eu espero de fato ter ajudado. Se você achou que esse conteúdo de fato vai te ajudar, compartilha também com outras pessoas que de repente podem estar precisando, né, dessas dicas. Às vezes é algo que é óbvio para mim, mas que não é tão óbvio para você, que ainda não passou por todos esses processos. Então compartilha com o máximo de líderes que você sabe que
precisam desse tipo de ajuda. E comenta se faz sentido para você, comenta se realmente esse tipo de conteúdo que eu posto nas minhas redes te ajuda no dia a dia e quais assuntos você acha que eu deveria trazer aqui e que fazem todo sentido aí para apoiar você no dia a dia, para ajudar você no crescimento da carreira, engajando equipes e gerando aí times de altíssima performance, beleza? Então é isso, eu vejo você, até a próxima. Tchau, tchau! São 4 pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar a partir do engajamento extremo da sua equipe fica. São 4 pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar a partir do engajamento extremo da sua equipe fica.